Eu sei que vai entrar em assuntos muito delicados, porque você me deu uma adiantada, mas eu acho muito importante, de muita importância, de suma importância, isso ser comunicado. Uma experiência que eu tive uma visão de um casal muito jovem que estavam se preparando para um casamento, estavam noivos, eles iam no cartório, casavam, e quando eles casavam, assinavam a documentação no cartório, isso se transformava em uma árvore, eles plantavam uma árvore. E essa árvore dele, ela tinha um legado e uma posteridade. E Como se fosse uma árvore genealógica? Isso. Inclusive, Deus me deu uma experiência muito forte dos meus ancestrais, meus tataravós, bisavós, avós. Eu via as árvores mortas, secas, e as raízes podres. E Deus me mandava arrancar aquelas raízes para que elas nunca tivessem influência na minha vida e na minha posteridade. Como se fosse até uma maldição hereditária? Maldição hereditária, que vinha como espíritos familiares, como se fosse uma quebra de maldição. Uma quebra de maldição. Então, todo esse contexto que você vai passar agora, ele estava envolvido em maldições hereditárias também. Também. Tinha a ver com o que vinha das raízes passadas. Isso, tinha. Sobre restauração, é isso? Uma restauração. Sobre restauração. De maldições, é isso? Isso. E eu fiquei, não sei o tempo que durou isso, arrancando árvores mortas, secas, e arrancando suas raízes. E aí eu cheguei em um ambiente, para quem não sabe, eu fui dado para ser criado pelos meus tios, quando eu tinha 3 meses de idade, pelos meus pais biológicos, por algumas razões, e eu vi meu pai trazendo um legado e me destituindo de uma herança. E, na verdade, Deus mostrava que havia um equívoco e que eu e uma irmã que eu tenho chamada Lúcia, nós éramos herdeiros de uma bênção. Inclusive, nós somos os, assim, digamos, os únicos que estão dessa linhagem aí, que estão no Senhor. Uau. Firme no Senhor. E eu vi esse casal casando, e eles tinham um relacionamento, eu não via a prática sexual, Deus não permitiu em nenhum momento que eu visse nada disso, mas eles tinham um ato de intimidade sexual, e a esposa engravidava. E Deus falava para mim que o sexo dentro do casamento é uma bênção, e que todo sexo é a 3. Ou ele está, ou o diabo está. Uau. Uau. Vamos repetir isso. Todo sexo é a 3. É a 3. Ou Deus está, ou o diabo está. Isso. E aí, ela engravidava, e eu via aquela... Deus me fez ver a criança do tamanho de um grão de arroz. Parecia que era uma bexiga transparente, cheia de água, e eu via a criança sendo gerada no útero daquela mulher. E, naquele momento, estava tudo em paz, uma família sendo construída da forma direcionada por Deus. Aí, nesse momento, aconteceu uma coisa incrível. O esposo persuadia a esposa a fazer uma prática sexual anal. Para. Vamos lá. Espera aí. Meu Deus do céu. Isso é polêmico. Pastor, vamos lá. Você via isso? Deus falava para mim isso. Deus falava para você? Isso. Que havia acontecido isso entre o casal. Entre o casal. Isso. Que o esposo tinha persuadido a esposa. No caso, você esposa. viu o casal e você ouvia. Eu via. Está eu não via acontecendo uma relação sexual anal, é isso? Isso. Uhum. Ele falava de uma forma sodômica. E quando esse casal... Mas você sentia na voz um certo isso. Quando nojo, é isso? Quando esse caso aconteceu, entre o casal, um portal foi aberto na minha frente, uma porta foi aberta, e eu vi um demônio entrar por essa porta. Ok. Você viu um demônio entrar pela porta que foi aberta como se fosse uma chave através da relação anal. Isso. Uhum. E aí o demônio olhava para mim com um olhar de sarcasmo. De sarcasmo. Uhum. Isso. Olhava para mim e falava assim, eu não posso criar, mas eu posso deformar. Meu Deus. Aí ele entrava no útero e eu via ele mexendo naquela criança para mudar a personalidade sexual dela, trazer uma deformidade emocional e sentimental para a vida daquela criança, para que quando ela tivesse uma certa idade, depois que nascesse, ela tivesse uma dupla personalidade, sem saber quem realmente ela era. Tudo isso, você está falando tudo isso por conta da permissividade dos pais
por conta do ato, certo? Do ato sexual. Por conta do ato, os pais permitiram a entrada desse demônio para manipulação. Pelo que eu estou entendendo aí, não era só o ato anal, era um ato promíscuo total, era isso? Na verdade, ele apontava para um ato anal. Porque não existe reprodução, não é isso? Não existe reprodução. No caso, o Espírito Santo participa da semente. Exatamente. Da semente. Quando não existe semente, ou seja, a semente não vai para um óvulo ou não vai para ser germinada, o Espírito Santo não participa. Não participa. Seria isso? Seria isso, é exatamente aí. Muito forte. Aí um espírito entrava para mudar a personalidade. E eu perguntava para o senhor, como resolver isso? Ele falou para mim que algumas pessoas que foram influenciadas por práticas sexuais dos seus pais e que, depois de muito tempo de prática, se o pai voltasse a fonte do problema, o sacerdote, não era a esposa, o sacerdote voltasse e alinhasse com Deus. Não poderia ser a esposa. Não, teria que ser o pai, o sacerdote. E se arrependesse daquelas práticas e confessasse ao Senhor e abrisse isso para ser curado, a nível de confessar um ao outro para ser curado, pessoas já com muitos anos seria livre daquele sentimento depois de muitos anos de prática. Você está falando de algo muito polêmico a respeito, eu entendo, a respeito de homossexualidade. Não é isso, pastor Bart? Exatamente. Que é um tabu, as igrejas muitas vezes não sabem lidar com o assunto. Nós, nas nossas congregações, recebemos muitos homossexuais, né? E no sentido que, e aliás, eu quero até, se você é homossexual e está nos assistindo, quero dizer que você é bem-vindo nas nossas comunidades. E nós sempre vamos falar a verdade que nós entendemos e o que nós entendemos da palavra para você, com muito amor e muito carinho, porque você merece receber e entender a palavra de Deus. Mas eu quero frisar isso, porque eu lembro de um amigo que um dia ele chegou em mim e falou: Rafa, eu não sou muito meu amigo, muito querido, uma pessoa espetacular. E ele disse: eu não sou homossexual, mas eu não consigo sentir nada por nada, né? Ou como se ele fosse assexuado também. É essa a palavra? Acho que é, né? E você acha que... Você está dizendo que o que você viu no seu sonho, lógico que é empírico, mas o que você viu no seu sonho... Como sonho. No seu sonho, desculpa. O sonho, quando você estava arrebatado. Isso. Ou quando você estava em outra dimensão. É que sentimentos que trazem a inclinação ou a pessoa não saber o que ela são gerados. Muitas vezes, o que você viu ali seria por causa de atos sexuais de desequilíbrio espiritual na vida sexual dos pais. Sim, porque tudo que Deus criou tem uma finalidade. Sim. E quando há uma deformidade, há um princípio rompido. E quando há um princípio de Deus rompido, há uma legalidade... Desalinha, né? Desalinha. Né? Então, eu creio que muitas pessoas são mais vítimas do que vilão da história. Sim, sim. Eles se tornaram vítimas de um sistema que vem lá de trás. Inclusive, eu tive uma experiência com isso, de Deus falar para mim: agora você vai arrancar e você vai renunciar nas suas raízes para que esse espírito não entre para a sua posteridade. Uau! E Deus falou para mim... Nós já tivemos algumas experiências disso, por isso que é tão forte. E Deus falou para mim que quando o casal tem um alinhamento sexual e tem um prazer sexual, toda a família... Há três, mas com Deus, não com o diabo, é isso? Isso. Eu sempre falo que é um triângulo amoroso. Isso. Deus, o marido e a mulher. E porque Deus criou o sexo seguro e chamou de casamento. Não de camisinha. Não de camisinha, nem de... Mas não somos contra os atos anticoncepcionais também, né? Não. A gente acredita a gente é a favor, eu pelo menos, né? Nossa igreja é a favor de planejamento familiar. Nós somos contra o controle de natalidade, né? Queremos que a multiplicação é importante e que Deus não errou na conta colocando mais gente do que o tamanho do mundo, ou necessidade. Desculpa, pastor Bart. Não, tranquilo. O que Deus mostrou para mim? Quando o casal estava vivendo uma vida de propósito, alinhado diante do Senhor, e o casal tem uma vida sexual prazerosa, esse prazer traz consequência benéfica para toda a família. Os filhos também gozam. Uau. Aliás, a palavra gozo vem disso, né? De felicidade, de alegria. Um prazer pleno. Nós vamos ter na eternidade o gozo eterno, né? O gozo eterno. E os filhos, eles desfrutam
desse gozo da família, do casal. Né? Eu tinha uma visão de uma casa onde havia uma sala, um quarto à esquerda, uma pequena escada e um quarto em cima. E havia uma briga muito grande, e dava para ouvir a persuasão do marido para que a esposa permitisse. Deus falava para mim, o que ele está fazendo é estupro. Porque ela está concedendo... Detalha isso, pastor. Detalha. Permitisse o quê? A prática sexual que o marido persuadia a esposa e ela cedia, era um estupro na vida dela. Moral e físico. Moral e físico. Era um estupro também na alma. Porque, de certa forma, foi um convencimento de uma invasão, é isso? De uma invasão, e que muitas mulheres estavam vivendo aquilo com muita tristeza, mas por ceder pela persuasão. E ele falava para mim que a persuasão para a prática sexual era um estupro na vida da esposa, e eu via a criança sendo influenciada no quarto embaixo por aquilo que ele ouvia do pai, e ele criava uma aversão a algumas coisas dentro daquele ambiente. Eu não tinha uma visão clara das coisas, mas eu via uma criança tendo uma deformação emocional por aquilo que ele ouvia nas noites dos seus pais. Eu creio piamente no que o senhor está falando, que viu, porque eu já tive experiências de eu estar em desalinhamento com a minha esposa, e a minha filha começar a vomitar na sala embaixo, e ela não sabia por quê. Né? Existe muita sinergia no meu relacionamento com a minha esposa, nós somos muito grudados, muito íntimos, a gente se dá muito bem, já são 16 anos de casamento e é muito bom. E qualquer tipo de desalinhamento que nós temos, se nós não corrigirmos, os nossos filhos, na hora, eles manifestam. Acontece neles, é incrível, no corpo. Então, e em nós também. Então, eu acredito piamente. Agora, eu estou vendo